Numa manhã primaveril de 2024, na histórica Vila Nova de Gaia, Mariana, de 30 anos, ajustava nervosamente o seu vestido de noiva frente ao espelho. As suas mãos tremiam, mas o seu sorriso refletia a esperança de alguém que acreditava estar a começar o capítulo mais feliz da sua vida. Os votos trocados umas horas antes ainda ressoavam na sua mente. Prometo amar-te e respeitar-te na saúde e na doença. Diogo, com o seu porte seguro e a sua voz firme, tinha-lhe assegurado que sempre estaria ao seu lado. Mas essa promessa, que ainda a fazia suspirar, estava prestes a ser quebrada de forma brutal. Ao chegarem à casa que agora partilhariam, uma vivenda ampla, mas lúgubre, pertencente à dona Eduarda, a mãe de Diogo, a atmosfera já se sentia pesada. Dona Eduarda recebeu-os com um abraço frio e um olhar calculista dirigido a Mariana, que não passou despercebido. Espero que tenhas claro, Mariana, que nesta casa as coisas se fazem à minha maneira, disse Dona Eduarda, quebrando o breve silêncio. Diogo não disse nada. Pelo contrário, assentiu com uma careta quase imperceptível, como se essa declaração fosse algo natural. Mariana riu nervosa, tentando suavizar o momento. Claro, Dona Eduarda, estou feliz por estar aqui e aprender como se fazem as coisas. Mas antes que pudesse terminar, Dona Eduarda interrompeu-a com um gesto de desdém. Não quero que o digas, quero que o demonstres. A frieza no seu tom deixou claro que aquela casa não seria um lar acolhedor. Essa noite, Mariana tentou falar com Diogo sobre o quão desconfortável se sentia, mas ele reagiu de maneira inesperada. Por que tens de complicar as coisas? Grunhiu enquanto deixava cair o seu casaco no sofá. A minha mãe está a ser amável ao deixar-nos viver aqui. Podias mostrar alguma gratidão. Diogo só... Senti que foi um pouco dura comigo. Só queria dizer-te, respondeu Mariana, tentando manter a calma. Diogo soltou uma gargalhada seca. Sempre a fazer um drama de tudo. Essa frase, embora simples, atingiu-a como uma marreta no peito. Essa noite, Mariana adormeceu com a sensação de que algo em Diogo tinha mudado, como se o homem com quem se tinha casado tivesse desaparecido. Os dias que se seguiram confirmaram os seus temores. Dona Eduarda impunha regras para tudo, desde o que Mariana devia cozinhar até a roupa que podia usar. Cada sugestão vinha acompanhada de críticas mordazes. Essa blusa é demasiado justa. Não quero que os vizinhos pensem que temos uma... Dona Eduarda fez uma pausa, deixando que o silêncio insinuasse o pior. Uma o quê? Perguntou Mariana com um nó na garganta. Tu entendes o que quero dizer. Não me faças dizer em voz alta. Cada palavra era como uma facada, e Diogo nunca intervinha. Pelo contrário, parecia apoiar a sua mãe, aumentando as exigências para Mariana. Uma tarde, enquanto Mariana lavava a louça, ouviu Diogo e Dona Eduarda a falarem na sala. Ela tem de aprender o seu lugar, dizia Dona Eduarda. Vai aprender. Só precisa de tempo, respondeu Diogo, embora houvesse um tom de impaciência na sua voz. Mariana sentiu o calor subir às suas bochechas. O seu lugar? O que significava isso? Nos meses seguintes, entendeu com dolorosa clareza. Diogo começou a exigir que ela deixasse o seu emprego como secretária, dizendo que não era apropriado que a sua esposa trabalhasse enquanto ele lidava com as responsabilidades da casa. O dia em que apresentou a sua demissão foi um dos mais humilhantes da sua vida. O seu chefe, um homem amável que tinha confiado no seu profissionalismo, tentou convencê-la a ficar. Mariana, és uma das melhores secretárias que tivemos. Tens a certeza de que é isto que queres? Perguntou com preocupação. É o melhor para o meu casamento, respondeu com um fio de voz, embora as lágrimas ameaçassem traí-la. Essa noite,
Dona Eduarda celebrou a sua demissão com um comentário venenoso. Finalmente entendeste como funciona um casamento de verdade. Agora sim, podes chamar-te esposa. Quando Mariana tentou defender-se, Diogo explodiu pela primeira vez. Cala-te, Mariana. Tens sempre de estragar tudo com as tuas queixas. A minha mãe tem razão. Devias aprender a ser mais grata. As palavras ressoaram na sala, deixando Mariana congelada pelo impacto. Mas o golpe emocional mais duro chegou quando Dona Eduarda acrescentou com um sorriso cínico: uma mulher que não sabe obedecer ao seu marido não merece respeito. Essa frase ficou tatuada na sua mente, repetindo-se como um eco venenoso enquanto subia para o quarto que partilhava com Diogo. Essa noite, enquanto ele dormia tranquilo ao seu lado, Mariana chorou em silêncio. Tinha imaginado um futuro de amor e companheirismo, mas agora estava presa num pesadelo. Os dias converteram-se em semanas, e o controle de Diogo e Dona Eduarda tornou-se asfixiante. Mariana viu-se reduzida a uma sombra da mulher que outrora fora. Quando tentou partilhar o seu sofrimento com uma velha amiga, esta olhou-a incrédula. Mariana, tens de sair daí. Isto não é normal. Mas Diogo tinha sido claro. Se Mariana falasse com alguém do que se passava em casa, enfrentaria consequências. Uma noite, depois de uma discussão especialmente violenta, Diogo deixou-a a chorar no chão da cozinha, enquanto Dona Eduarda observava da soleira da porta com um sorriso satisfeito. Mariana apertou os dentes. Sentia que algo dentro dela se partia, mas também começava a arder uma pequena faísca. Não sabia como, mas tinha de sair daquela casa, antes que aquele lugar a destruísse por completo. Alguma vez se sentiram tão encurralados quanto Mariana? Como acham que ela vai conseguir escapar? Contem-nos nos comentários o clímax da opressão e o plano de fuga. Os dias seguintes foram uma espiral descendente de humilhações e abusos. Mariana, sempre com um sorriso forçado, tentava não dar sinais de fraqueza, mas o ambiente na casa tornava-se mais hostil a cada dia que passava. Dona Eduarda encontrava novas formas de menosprezá-la, enquanto Diogo, cada vez mais distante, reforçava o controlo que exercia sobre ela. Uma manhã, Dona Eduarda convocou Mariana à sala, enquanto Diogo observava do seu lugar habitual no sofá. O semblante de Dona Eduarda era severo, quase triunfante. «Quero falar contigo sobre algo muito importante», disse, pausando deliberadamente para aumentar a tensão. Mariana assentiu, tentando ocultar o nervosismo. «Não posso continuar a tolerar a tua falta de respeito por esta família. Não sabes limpar bem, cozinhas mal e, para acúmulo, não sabes comportar-te como uma esposa. Eu faço tudo o que posso, Dona Eduarda. Tento sempre». Mariana começou a justificar o seu esforço, mas foi interrompida bruscamente. «Tentar não é suficiente», espetou Dona Eduarda, batendo na mesa com uma mão. «Se não consegues cumprir as expectativas desta casa, talvez devêssemos reconsiderar o teu lugar aqui». Mariana procurou Diogo com o olhar, esperando alguma palavra de apoio, mas ele não disse nada. Só encolheu os ombros enquanto tomava um gole de café. «A mãe tem razão», disse finalmente. «Devias esforçar-te mais, Mariana». Foi como se o chão desaparecesse debaixo dos seus pés. Em vez de a proteger, Diogo tinha decidido aliar-se à sua mãe. Mariana sentiu que a raiva começava a arder no seu interior, mas não teve oportunidade de responder. Dona Eduarda já se levantava, dando-lhe as costas num gesto de completo desdém. Essa mesma tarde, Diogo organizou uma pequena reunião com alguns amigos em casa. A Mariana não foi permitido opinar sobre o evento, nem foi informada com antecedência. A tarefa de cozinhar e preparar tudo recaiu exclusivamente sobre ela,
enquanto Dona Eduarda supervisionava cada movimento com comentários mordazes. "Não vás estragar", disse Dona Eduarda enquanto observava Mariana misturar a massa para um bolo. "Esta é a tua oportunidade de demonstrar que tens algum valor." Quando os convidados chegaram, Mariana fez tudo o que pôde para se mostrar amável e cordial, embora o cansaço e a tristeza a invadissem. No entanto, a noite deu uma reviravolta humilhante quando um dos amigos de Diogo fez um comentário inapropriado sobre o vestido de Mariana, insinuando que era demasiado simples. "Parece que não te deixam gastar em roupa, pois não?", disse o homem com um sorriso trocista, provocando risos entre os presentes. Mariana sentiu o seu rosto a aquecer de vergonha, mas antes que pudesse responder, Diogo acrescentou com uma risada seca: "Não é que tenha muito sentido de estilo, pois não?" As gargalhadas ressoaram na sala, e Mariana teve de se desculpar rapidamente, alegando que devia verificar algo na cozinha. Fechou a porta atrás de si. As suas mãos tremiam enquanto se agarrava ao bordo do lava-loiça. As lágrimas começaram a cair em silêncio, mas um ruído atrás dela a sobressaltou. Era Dona Eduarda. "Espero que não estejas a pensar em fazer um escândalo", disse com um sorriso irônico. "Seria tão vergonhoso para o Diogo." Mariana mordeu o lábio para não responder. Estava presa numa teia que não sabia como desfazer. Cada vez que tentava levantar-se, afundavam-na mais. Essa noite, quando todos se tinham ido e a casa estava em silêncio, Mariana confrontou Diogo. "Por que permitiste que me humilhassem assim?" perguntou com a voz quebrada. Diogo, que já estava meio adormecido, olhou-a com irritação. "Não faças um drama disto. Foi só uma brincadeira. Deixa de ser tão sensível." "Não foi uma brincadeira. Foste cruel", replicou Mariana, a sua voz subindo um pouco mais do que o habitual. Diogo levantou-se de repente, os seus olhos escuros e frios como nunca antes os tinha visto. "Baixa a voz", disse com um tom ameaçador. "Não me faças perder a paciência." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mariana recuou, percebendo que qualquer resistência poderia levar a consequências ainda piores. Essa noite, enquanto ele dormia, ela ficou acordada, a olhar para o teto e a perguntar-se como tinha chegado a esse ponto. O ciclo de humilhações e abusos continuou por semanas, até que um dia, enquanto Mariana limpava a casa, encontrou uma carta que Dona Eduarda tinha deixado sobre a mesa. Era um convite para um evento de caridade em que Diogo e Dona Eduarda seriam os anfitriões. "Tu não vais assistir, claro", disse Dona Eduarda ao notar que Mariana olhava para a carta. "Este tipo de eventos não são para alguém como tu." A humilhação era constante, mas Mariana sabia que algo dentro dela estava a mudar. Cada palavra dolorosa e cada gesto desdenhoso alimentavam uma faísca que começava a arder no seu interior. Essa noite, enquanto observava a casa vazia da varanda, Mariana jurou que encontraria uma saída. Qual acham que foi o ponto de viragem para Mariana? Como ela vai usar essa faísca para se libertar? Deixem as vossas apostas. A luta pela liberdade e o início da reconstrução. Essa faísca, que começava a arder dentro de Mariana, cresceu rapidamente. No entanto, cada tentativa de rebelar-se contra a opressão encontrava um muro implacável. Diogo tinha se tornado um homem que ela mal reconhecia, e Dona Eduarda, com a sua atitude controladora, parecia decidida a destruir qualquer rasto da confiança que Mariana alguma vez tivera em si mesma. Uma noite, enquanto Mariana preparava o jantar, Diogo chegou mais cedo do que o habitual. O seu humor era sombrio,
e o peso das tensões diárias parecia estar sobre os seus ombros. Dona Eduarda, como sempre, estava sentada no sofá, observando cada movimento de Mariana. A comida está atrasada, disse Diogo, deixando cair a sua pasta no chão com força. Estou a terminar. Só preciso de mais uns minutos, respondeu Mariana com cautela, mas o seu tom aparentemente tranquilo não acalmou Diogo. Ele levantou-se de repente e aproximou-se do fogão, olhando com desprezo o guisado que fervia na panela. É sempre o mesmo contigo. Nem sequer consegues fazer algo tão simples como isto corretamente. Mariana sentiu que o seu coração se acelerava. Diogo, estou a fazer o melhor que posso. Ele não a deixou terminar. Num arroubo, bateu na panela, fazendo com que o guisado se derramasse pelo chão. O ruído do metal a bater nas lajes ressoou por toda a casa. Mariana recuou, as suas mãos tremiam enquanto tentava conter as lágrimas. Dona Eduarda observava da sala, o seu rosto impenetrável, como se tudo fizesse parte de um espetáculo que já tinha visto muitas vezes. Limpa! Ordenou Diogo com um tom gelado. Mariana caiu de joelhos no chão e começou a recolher os restos do guisado com um pano. As suas mãos estavam cobertas de comida quente e a dor física só se somava ao peso emocional que carregava. Enquanto limpava, uma lágrima caiu no chão, misturando-se com o desastre ao seu redor. Para de chorar, estás a agir como uma criança, disse Diogo antes de sair da cozinha, deixando Mariana sozinha com a sua dor. Dona Eduarda, que tinha estado em silêncio o tempo todo, finalmente falou. Se não aprenderes a lidar com um homem, acabarás sozinha e sem nada. Essa noite, Mariana não conseguiu dormir. Ficou sentada na beira da cama, olhando as marcas nas suas mãos devido ao contacto com o guisado quente. As palavras de Dona Eduarda e Diogo ressoavam na sua mente, mas algo dentro dela começava a fortalecer-se. Na manhã seguinte, Mariana decidiu que precisava falar com alguém. Pensou em Teresa, a sua mãe, mas Diogo tinha-lhe proibido qualquer contato com a sua família. São uma má influência, tinha dito mais de uma vez. No entanto, dessa vez, ignorou as suas ordens. Quando Diogo saiu de casa, Mariana trancou-se no quarto e marcou o número de Teresa. Mariana, o que se passa? A voz de Teresa soava preocupada do outro lado da linha. Mãe? Disse Mariana, mas a sua voz quebrou. Não conseguiu continuar. O que te fizeram? Perguntou Teresa com um tom urgente. As palavras começaram a sair de Mariana como uma corrente imparável. Contou sobre as humilhações, os gritos, os olhares desdenhosos de Dona Eduarda e o controlo sufocante de Diogo. Tens de sair daí, filha. Não podes continuar a viver assim, disse Teresa com firmeza. Não posso, mãe. Ele ia encontrar-me e tu, não quero pôr-te em perigo. Mariana, ouve-me bem. Nenhum homem tem direito a tratar-te dessa maneira. Não importa o que tenhas de fazer. Tens de encontrar uma forma de escapar. O medo continuava a ser mais forte que a determinação, mas essa chamada plantou uma semente no coração de Mariana. Essa noite, enquanto Diogo dormia, sentou-se frente ao computador e começou a procurar informação sobre centros de ajuda para mulheres em situações de violência. No entanto, Diogo depressa percebeu que algo estava a mudar em Mariana. Uma noite, quando regressou mais tarde do que o habitual, encontrou-a a rever alguns documentos na mesa. — O que fazes? Perguntou com suspeita. — Nada. Só estou a organizar umas coisas, respondeu Mariana rapidamente, tentando ocultar as folhas. Diogo não se deixou convencer. Agarrou os papéis e começou a revê-los.
Eram folhetos de apoio legal e psicológico. O seu rosto torceu-se numa mistura de fúria e troça. Então agora estás a planear deixar-me? Disse, atirando os papéis para o chão. Achas que podes ir-te sem consequências? Mariana sentiu que o medo a paralisava, mas conseguiu responder. Só queria informar-me. Não significa nada. Mais te vale, espetou Diogo, porque se tentares alguma coisa, garanto-te que te vais arrepender. Essa ameaça foi a última gota. Essa noite, Mariana começou a planear a sua fuga. Guardou alguns dos seus pertences numa pequena mala que escondeu no armário. Sabia que não podia esperar muito tempo. Uns dias depois, durante uma discussão particularmente violenta, Diogo empurrou-a contra a parede. O impacto deixou-a atordoada, mas também acendeu uma determinação que não tinha sentido antes. Essa mesma noite, esperou que todos adormecessem. Pegou na sua mala e saiu de casa com o coração a bater a mil. Com o pouco dinheiro que tinha conseguido esconder, apanhou um táxi até a casa de Teresa. Quando chegou, a sua mãe recebeu-a de braços abertos, mas ao ver as marcas no rosto e nos braços de Mariana, não conseguiu conter as lágrimas. Isto acabou, filha. Não vou permitir que voltes com esse homem, disse Teresa com voz firme. Pela primeira vez em muito tempo, Mariana sentiu um vislumbre de esperança, mas sabia que a batalha apenas começava. De onde nos estão a ver? Deixem um comentário com o nome da vossa cidade ou país. Adoraríamos saber de onde vêm estas histórias. A rede de apoio e o confronto com o passado. Teresa, ao ver o estado de Mariana, não perdeu tempo. Ajudou-a a lavar as feridas e deu-lhe roupa limpa. Enquanto isso, os pensamentos de Mariana eram um turbilhão de medo, raiva e vergonha. Sabia que Diogo não ficaria quieto ao descobrir que ela tinha ido embora. Mãe, ele não vai deixar isto assim. Vai vir buscar-me, disse Mariana com a voz trêmula, olhando para a porta como se Diogo pudesse entrar a qualquer momento. Teresa, com uma mistura de amor e determinação nos seus olhos, respondeu. Que o tente. Não está sozinha, filha. Não vou deixar que ninguém te faça mal outra vez. Essa noite, Teresa sentou-se junto a Mariana e ouviu tudo o que a sua filha tinha suportado. Cada golpe, cada insulto, cada humilhação. A raiva de Teresa era palpável, mas não quis mostrá-la demasiado, pois sabia que Mariana estava à beira de se desmoronar. Faremos isto juntas, Mariana. Vamos procurar ajuda. Não permitiremos que te continuem a destruir. Na manhã seguinte, Teresa acompanhou Mariana a um hospital no bairro. Mariana tentou cobrir as marcas no seu rosto com um lenço, mas os olhos atentos das enfermeiras captaram de imediato o que se estava a passar. É a paciente? Perguntou uma das enfermeiras, apontando para as marcas. Mariana assentiu lentamente. Por favor, acompanhe-me. O médico que a atendeu fez perguntas detalhadas, mas Mariana mal conseguiu responder. Quando o doutor sugeriu fazer um relatório policial, Mariana hesitou. Não posso, doutor. Se o Diogo souber que fui à polícia... É o teu direito, Mariana, e também é necessário para te proteger, disse Teresa, segurando a mão da sua filha. Finalmente, Mariana acedeu. Com o relatório médico em mão, Teresa levou Mariana a uma organização que ajudava mulheres em situações de violência doméstica. Lá, conheceram um advogado chamado Manuel, que as recebeu com amabilidade e profissionalismo. Mariana, não estás sozinha nisto. Há leis que te protegem, e o meu trabalho é garantir que tenhas justiça, disse Manuel,
tomando notas enquanto Mariana relatava a sua história. Manuel explicou que precisavam de reunir provas sólidas para apresentar uma queixa formal contra Diogo. "Tens mensagens, fotos, algo que possamos usar?" perguntou. Mariana pensou no seu telemóvel, onde tinha guardado algumas mensagens de Diogo que mostravam o seu lado mais controlador e ameaçador. Também recordou as vezes que tentou tirar fotos das marcas na sua pele, mas as tinha apagado por medo que Diogo as descobrisse. "Tenho algumas mensagens, mas não muitas fotos", disse Mariana com um tom de culpa, como se não tivesse feito o suficiente para defender-se. "Não te preocupes", respondeu Manuel com um sorriso tranquilizador. "Com as mensagens e o teu testemunho, podemos começar." Enquanto isso, Teresa tomou as rédeas. Foi à casa de Dona Eduarda, enquanto Mariana permanecia no refúgio temporário oferecido pela organização. Ao chegar, bateu na porta com força e Dona Eduarda recebeu-a com uma expressão de desprezo. "O que fazes aqui?" "Declaro que Mariana não vai voltar nunca mais", disse Teresa com firmeza, sem dar espaço para réplica. Dona Eduarda soltou uma gargalhada trocista. "Isso não decides tu. Diogo é o marido dela e ela pertence-lhe." As palavras de Dona Eduarda fizeram o sangue de Teresa ferver. Deu um passo em direção a ela e apontou-lhe um dedo acusador. "Ouve-me bem, Dona Eduarda. A minha filha não pertence a ninguém, nem a ti, nem a esse cobarde do teu filho. E se tentarem aproximar-se dela, vão ter de se ver comigo e com a justiça." Dona Eduarda, surpreendida pela atitude de Teresa, tentou manter a sua compostura. "Não fales de justiça. Não sabes com quem te estás a meter. Não me importa quem sejas ou o que acredites que podes fazer. Desta vez, Mariana não está sozinha." Teresa virou-se e saiu da casa sem esperar resposta. Sabia que as palavras de Dona Eduarda eram mais do que simples ameaças, mas estava decidida a proteger a sua filha a todo o custo. De volta no refúgio, Mariana trabalhava com Manuel para fortalecer o seu caso. Cada mensagem de texto, cada testemunha disposta a falar sobre o que tinha presenciado naquela casa era uma peça do puzzle. Inclusive, conseguiram contactar uma vizinha que tinha ouvido gritos constantes e estava disposta a testemunhar. No entanto, a calma momentânea foi quebrada uma noite quando Diogo apareceu na casa de Teresa, batendo na porta com fúria. "Sei que ela está aqui, Teresa. Deixa-me entrar", gritou, enquanto a porta tremia com cada golpe. Teresa aproximou-se da porta, mas não a abriu. Em vez disso, falou com voz firme do outro lado. "Vai-te embora, Diogo. Mariana já não é tua para controlares." "Não tens direito a separar-me da minha esposa", vociferou ele cada vez mais alterado. "Tu mesmo encarregaste-te de destruir esse direito. Agora vai-te embora antes que chame a polícia." Diogo amaldiçoou em voz alta e afastou-se finalmente, mas não sem deixar uma última ameaça. "Isto não termina aqui, Teresa." Dentro da casa, Mariana ouvia tudo de um canto, com lágrimas a correrem pelo seu rosto. "O que fiz para merecer isto, mãe?" perguntou entre soluços. "Não é o que fizeste, filha. É o que eles são. Mas isto vai terminar, prometo." Mariana sabia que o caminho para a liberdade seria longo, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que não estava a enfrentar tudo sozinha. Sentem atenção, quem será mais implacável, Diogo ou Dona Eduarda? Partilhem as vossas previsões. A contraofensiva e a fé renascida. Dona Eduarda estava sentada na sala, a sua expressão rígida como sempre, quando Diogo irrompeu na casa. Enfurecido, fechou a porta com um estrondo, atirando as chaves para o sofá. "Tive de ir à casa da Teresa como um maldito delinquente porque a Mariana fugiu", grunhiu, a sua voz carregada de raiva. Dona Eduarda
olhou-o com desaprovação, embora mantivesse o seu tom frio. Eu disse-te que ela era fraca. Não me ouviste quando insisti que precisava de disciplina. Disciplina? Diogo riu amargamente, apoiando as mãos nas ancas. O que ela precisava era de alguém que a controlasse desde o princípio. Dona Eduarda levantou-se com calma, alisando a saia do seu vestido. E é isso que faremos agora. Se a Mariana quer lutar, terá de entender quem manda. Nesse momento, Dona Eduarda pegou no telefone e marcou um número. Mariana não sabia que, desde esse instante, Dona Eduarda e Diogo começavam a preparar um contra-ataque legal e emocional para recuperar o controle. Enquanto isso, no refúgio onde Mariana estava sob proteção, Manuel, o advogado, estava a rever os documentos que Teresa tinha trazido da casa de Dona Eduarda. Entre eles, havia uma cópia do certificado de casamento e várias faturas em nome de Diogo, que mostravam o nível de controlo financeiro que ele tinha sobre Mariana. Isto demonstra que ele a mantinha completamente dependente economicamente, disse Manuel, apontando para as faturas. É importante para reforçar o teu caso. Mariana assentiu, mas o seu rosto estava cheio de dúvidas. E se não for suficiente? O Diogo é muito manipulador e a Dona Eduarda... A sua voz tremeu ao recordar as palavras venenosas da sua sogra. Manuel apoiou uma mão sobre a mesa para chamar a sua atenção. Mariana, vamos ganhar isto, mas preciso que confies em mim e sejas forte. Não podemos permitir que eles te intimidem mais. Teresa, por sua vez, não podia ficar tranquila. Decidiu enfrentar Dona Eduarda diretamente. Vestida com determinação, chegou à casa que tanto odiava. Mas desta vez com o apoio de saber que Mariana estava a salvo, mesmo que fosse temporariamente. Dona Eduarda abriu a porta com um sorriso cínico. — Oh, Teresa, vieste devolver a minha nora? — Não, Dona Eduarda. Vim deixar claro que se vocês se atreverem a aproximar-se da Mariana outra vez, vão enfrentar as consequências legais. — Legais? Dona Eduarda soltou uma risada sarcástica. — O que saberás tu disso? Suficiente para saber que tenho o relatório médico, as mensagens de Diogo e testemunhas dispostas a falar no tribunal. Por isso, não subestimes o que posso fazer, respondeu Teresa com firmeza, a sua voz carregada de uma força que Dona Eduarda não esperava. Pela primeira vez, Dona Eduarda pareceu desconfortável, mas rapidamente recuperou a sua compostura. Não me intimidas, Teresa. Esta não é a tua batalha. Talvez não seja a minha batalha, mas é a minha filha, e ninguém a fará mal enquanto eu estiver viva. Antes que Dona Eduarda pudesse responder, Teresa virou-se e foi-se embora, deixando Dona Eduarda com uma mistura de fúria e preocupação. Mariana não tinha a certeza do que esperar quando o seu caso chegasse ao tribunal. Os dias que se seguiram foram uma mistura de esperança e medo. Manuel trabalhava sem descanso, reunindo provas e preparando o testemunho de Mariana. No dia do julgamento, Mariana estava nervosa, mas a presença de Teresa e Manuel deu-lhe a força que precisava para entrar na sala. Diogo e Dona Eduarda já estavam lá, os seus rostos tensos, enquanto os seus advogados falavam em voz baixa. Quando Mariana subiu ao estrado, os olhos de Diogo perfuraram-na, mas ela decidiu não se deixar intimidar. Com a voz trêmula no princípio, começou a relatar os meses de abuso, controlo e humilhações que tinha sofrido. Ele tirou-me o meu trabalho, a minha independência e a minha dignidade. Fez-me sentir que não valia nada, disse Mariana, os seus olhos cheios de lágrimas enquanto olhava para o juiz. Mas o mais doloroso foi que nunca me defendeu das humilhações da sua mãe. Dona Eduarda mexeu-se desconfortável no seu assento enquanto Diogo tentava interromper, mas o seu advogado deteve-o.
Quando o advogado de Diogo tomou a palavra, tentou pintar Mariana como uma mulher problemática e exagerada. Não é verdade que, em várias ocasiões, a senhora se queixou de coisas triviais, como o menu do jantar? Perguntou, tentando trivializar o seu sofrimento. Mariana manteve a calma. Queixar-me de algo trivial não justifica os golpes, os insultos e o controlo constante. O testemunho de Mariana foi apoiado pelo relatório médico e pelas mensagens de Diogo que Manuel apresentou como provas irrefutáveis. Também chamou a vizinha como testemunha, que confirmou ter ouvido gritos e discussões constantes na casa. Quando o juiz levantou a sessão, Mariana sentiu que finalmente tinha feito algo por si mesma, mas o resultado ainda era incerto. Qual a vossa aposta para o veredito? Acham que Mariana vai finalmente ter justiça? Deixem as vossas previsões. A vitória e o renascimento da mulher. A tensão no tribunal era palpável quando o juiz reabriu a sessão. Mariana sentou-se ao lado de Manuel, que folheava uns documentos com semblante sério, mas confiante. À frente deles, Diogo e Dona Eduarda pareciam menos seguros do que tinham demonstrado no início do julgamento. Os seus advogados discutiam em voz baixa, sussurrando possíveis estratégias, mas a evidência contra eles começava a amontoar-se como uma muralha impossível de superar. Quando o juiz tomou a palavra, pediu aos advogados de ambas as partes que apresentassem os seus argumentos finais. O abuso psicológico, físico e emocional não é uma questão trivial, senhor juiz. As mensagens, o relatório médico e os testemunhos demonstram um padrão de controlo e violência que prejudicou profundamente a minha cliente, disse Manuel com voz firme, apontando para Mariana. O que ela precisa não é apenas justiça, mas proteção para garantir que nunca mais seja submetida a este tipo de sofrimento. O advogado de Diogo, em contrapartida, tentou minimizar os fatos, alegando que as acusações eram exageradas e que Mariana simplesmente não sabia adaptar-se à dinâmica de uma família tradicional. O meu cliente é um homem trabalhador, senhor juiz. A única coisa que fez foi tentar manter a ordem no seu lar, algo que a sua esposa interpretou erroneamente como controlo. Diogo assentiu do seu assento, mas o juiz não pareceu convencido. O seu olhar permaneceu fixo nos documentos à sua frente, e nos seus olhos adivinhava-se uma mistura de incredulidade e desaprovação em relação aos argumentos da defesa. Finalmente, foi a vez de Mariana dar a sua declaração final. Levantou-se com as mãos trêmulas, mas ao olhar para Teresa, que lhe sorriu do fundo da sala, sentiu uma onda de força. Não estou aqui para me vingar, nem para magoar ninguém. Estou aqui porque preciso de recuperar a minha vida. Durante meses vivi com medo, sentindo que tudo o que fazia estava mal. Fizeram-me acreditar que não valia nada, mas estou aqui hoje para demonstrar que isso não é verdade. Mariana respirou fundo e pela primeira vez olhou diretamente para Diogo. Tu prometeste-me amor e proteção, mas o que me deste foi humilhação e dor. Chega! O silêncio na sala foi avassalador. Dona Eduarda desviou o olhar, enquanto Diogo mantinha a sua expressão endurecida, embora os seus olhos refletissem algo que poderia ser arrependimento ou simples frustração ao ver que estava a perder o controlo. Horas depois, Mariana e Teresa esperavam num pequeno café próximo do tribunal, enquanto o juiz deliberava. Manuel chegou com um envelope na mão e uma expressão de alívio. Conseguimos, Mariana. Manuel colocou o envelope na mesa. O juiz decidiu a teu favor. Tens o divórcio, medidas de proteção e uma compensação econômica pelos danos sofridos. Mariana sentiu que as lágrimas começavam a cair pelo seu rosto, mas desta vez não eram de tristeza. Teresa abraçou-a com força, enquanto ambas choravam de alívio. Isto não é apenas uma vitória legal, filha. É uma vitória para ti, para a tua liberdade.
disse Teresa com um sorriso cheio de orgulho. No entanto, Manuel advertiu-as de que ainda deviam ser cautelosas. Diogo pode tentar apelar ou mesmo procurar formas de incumprir as medidas, mas tem o meu apoio e qualquer coisa que aconteça, estaremos preparados. De volta à casa, Dona Eduarda não conseguia ocultar a sua raiva. Como pudeste deixar que isto acontecesse? Gritou para Diogo enquanto ele permanecia sentado no sofá, a beber em silêncio. Avisei-te que não podias confiar naquela mulher. Chega, mãe, respondeu Diogo com voz cansada. Perdi, está bem? Não me lembres. Dona Eduarda, no entanto, não estava disposta a aceitar a derrota. Pegou no seu telemóvel e marcou um número. Tenho de resolver isto. Aquela mulher não pode sair impune. Enquanto isso, Mariana e Teresa regressaram ao seu lar. A tranquilidade que sentiam era algo novo para ambas, mas também sabiam que ainda havia um longo caminho a percorrer. Essa noite, Mariana abriu o seu computador e escreveu uma mensagem que nunca imaginou que partilharia publicamente. Durante meses vivi presa numa relação que me destruiu, mas hoje posso dizer que sou livre. A minha história não termina aqui. É apenas o começo de uma vida que nunca pensei que poderia ter. Mariana partilhou a sua publicação nas redes sociais, sem saber que em breve milhares de mulheres leriam a sua história e encontrariam nela um exemplo de força e resiliência. O florescimento do negócio e o impacto na comunidade. A vida de Mariana tinha mudado radicalmente desde o dia em que deixou a casa de Diogo e Dona Eduarda. Embora as feridas emocionais ainda doessem, pouco a pouco sentia que o peso do seu passado começava a aliviar-se. Cada dia junto a Teresa era um lembrete de que tinha tomado a decisão correta. Embora não fosse fácil reconstruir-se do zero, uma manhã, enquanto Mariana revia a sua publicação nas redes sociais, notou que tinha recebido centenas de comentários e mensagens de apoio. Mulheres de todo o país partilhavam histórias semelhantes, agradecendo-lhe por ter a coragem de falar abertamente sobre a sua experiência. Não fazia ideia de que tantas mulheres estavam a passar pelo mesmo, mãe, disse Mariana, mostrando algumas das mensagens a Teresa. É porque ninguém fala disto, filha, mas tu fizeste-o, e vê como estás a inspirar outras. Uma das mensagens que mais a impactou provinha de uma mulher que tinha fugido de um casamento abusivo anos atrás. Na mensagem, ela explicava como tinha começado de novo com um pequeno negócio de costura. A ideia ressoou em Mariana, que sempre tinha adorado desenhar e confeccionar roupa. E se fizermos o mesmo, mãe? Perguntou Mariana emocionada. Podíamos começar com algo pequeno, só nós as duas. Teresa sorriu. Sempre soube que tinhas talento para isso. Se quiseres tentar, estou contigo. Com o pouco dinheiro que tinham, Mariana e Teresa compraram tecidos, agulhas e linha. A sala da sua pequena casa depressa se transformou num improvisado ateliê. As primeiras semanas foram difíceis, mas Mariana encontrou uma nova energia na criatividade. Enquanto cosia, sentia que cada ponto era uma forma de reparar não só o tecido, mas também as fissuras na sua alma. O negócio começou lentamente, mas graças às redes sociais e aos contactos que Teresa tinha no bairro, começaram a receber encomendas regulares. Uma das primeiras clientes foi Cláudia, uma mulher que tinha lido a história de Mariana online. A tua coragem inspirou-me a deixar uma relação tóxica, disse Cláudia, enquanto revia um dos vestidos que Mariana tinha desenhado. E agora, quero usar algo que tu tenhas criado como um símbolo da minha nova vida. As palavras de Cláudia emocionaram profundamente Mariana.
Pela primeira vez em muito tempo, sentia que tinha um propósito para além de sobreviver. Enquanto Mariana e Teresa reconstruíam as suas vidas, Diogo encontrava-se imerso na frustração. As medidas legais obrigavam-no a manter-se afastado de Mariana, mas isso não impedia que a sua mãe, Dona Eduarda, alimentasse o seu ressentimento. Não podes deixar que esta derrota te defina, dizia-lhe Dona Eduarda constantemente. Aquela mulher humilhou-nos. Não merecia ser parte desta família. Diogo não respondia, embora odiasse admitir. Uma parte dele sabia que tinha perdido Mariana pelas suas próprias ações. No entanto, o orgulho e a influência da sua mãe não lhe permitiam aceitar plenamente. Dona Eduarda, por outro lado, não tinha intenções de ficar de braços cruzados. Através de conhecidos no bairro, começou a difundir rumores sobre Mariana, acusando-a de inventar tudo para obter dinheiro e atenção. Ela nunca foi uma boa esposa, dizia a quem estivesse disposto a ouvir. Só queria a nossa casa e o nosso dinheiro. Uma tarde, enquanto Mariana entregava uma encomenda, ouviu umas vizinhas a sussurrarem perto da sua casa. Dizem que tudo o que publicou na internet foi uma mentira, disse uma. Será verdade? O Diogo nunca me pareceu capaz de algo assim, respondeu outra. Mariana sentiu uma pontada de raiva e impotência. Sabia de onde vinham esses rumores, e embora uma parte dela quisesse enfrentar Dona Eduarda diretamente, entendeu que não valia a pena. Em vez disso, decidiu focar-se no positivo, as mulheres que a apoiavam e o seu novo negócio, que começava a prosperar. Essa noite, partilhou uma nova publicação nas redes sociais, agradecendo a quem tinha acreditado nela e apoiado o seu empreendimento. O caminho para a recuperação não é fácil, mas cada passo vale a pena. Não importa o que digam os outros, a verdade sempre encontra a maneira de vir à luz. Enquanto o negócio crescia, Mariana e Teresa começaram a participar em eventos locais, oferecendo os seus produtos e conectando-se com outras mulheres empreendedoras. Cada vez mais pessoas se aproximavam de Mariana, não só pelos seus designs, mas também pela sua história. Num desses eventos, um jornalista interessou-se no seu caso e propôs-lhe fazer uma entrevista. A tua história podia inspirar muitas mais mulheres, Mariana. Estarias disposta a partilhá-la publicamente? Mariana hesitou no princípio, temendo que Diogo ou Dona Eduarda tentassem usar a atenção mediática contra ela, mas depois recordou todas as mulheres que a tinham apoiado e decidiu aceitar. A entrevista foi transmitida a nível local e teve um impacto imediato. Mais mulheres começaram a contactar Mariana, partilhando as suas próprias experiências e procurando conselhos para escapar de situações semelhantes. O pequeno ateliê que tinha começado na sua sala tornou-se um refúgio simbólico para muitas, um lugar onde podiam sentir-se compreendidas e apoiadas. Já vimos o renascimento de Mariana, mas o que aconteceu a Diogo e Dona Eduarda? Curiosos para saber o final? Continuem a ler. A redenção imperfeita e a liberdade plena. Enquanto Mariana seguia a crescer pessoal e profissionalmente, Diogo observava à distância como a sua ex-esposa florescia sem ele. Pela primeira vez, começou a questionar seriamente as decisões que tinha tomado. Mas Dona Eduarda, como sempre, empurrava-o para o ressentimento. Não precisas dela, Diogo. Não deixes que te manipule com essa fachada de vítima. No entanto, as palavras de Dona Eduarda começaram a perder força para Diogo. Pela primeira vez, parecia estar a enfrentar a possibilidade de que ele tinha sido o problema desde o princípio. Os meses passaram, e o ateliê de Mariana e Teresa já não era apenas um negócio.
Tinha se tornado um símbolo de esperança para muitas mulheres da comunidade. Cada peça que confeccionavam era uma história de superação, e o boca a boca levou cada vez mais pessoas a conhecer o seu trabalho. No entanto, o sucesso não significava que os desafios desaparecessem por completo. Uma tarde, enquanto Mariana atendia umas clientes, um homem desconhecido apareceu à porta do ateliê. O seu rosto mostrava uma mistura de nervosismo e determinação. "És a Mariana?" perguntou com voz grave. "Sim, sou eu", respondeu, sentindo uma pontada de inquietação. O homem estendeu um envelope para ela. "Isto é da parte do Diogo." Mariana pegou no envelope com mãos trêmulas e abriu-o de imediato. Era uma notificação de um advogado, indicando que Diogo estava a solicitar uma revisão das medidas de proteção e a reclamar que o acordo de compensação econômica tinha sido injusto. Teresa, ao notar a mudança na expressão de Mariana, aproximou-se rapidamente. "O que se passa, filha?" "O Diogo está a tentar reverter a decisão do tribunal", respondeu, sentindo como o medo que tinha tentado superar voltava a invadi-la. Teresa pegou no documento e leu-o com atenção. "Não pode fazer isto. Já ganhaste o caso, Mariana. Conheço o Diogo, mãe. Nunca desiste quando sente que perdeu o controlo." Essa noite, Mariana ligou a Manuel para o informar da situação. O advogado, embora chateado com a estratégia de Diogo, tranquilizou-a. "Isto é mais uma tentativa de te intimidar do que algo com fundamentos legais. Não te preocupes. Vamos enfrentá-lo como fizemos antes." No entanto, o estresse afetou Mariana profundamente. As noites voltaram a ser inquietas, cheias de pesadelos em que revivia os momentos mais sombrios da sua relação com Diogo. Durante o dia, tentava ocultar a sua ansiedade enquanto trabalhava no ateliê, mas Teresa notava a sua tensão. "Não podes permitir que isto te detenha, filha. Já saíste do controlo dele uma vez e podes fazê-lo de novo. E se não conseguir, mãe, ele sempre sabe como me quebrar." Teresa pegou nas mãos de Mariana com firmeza. "Não mais. Desta vez não está sozinha." O dia da audiência para a revisão chegou rapidamente. Mariana apresentou-se no tribunal com Manuel e Teresa ao seu lado, enquanto Diogo e Dona Eduarda chegaram juntos como uma frente unida. Dona Eduarda, como sempre, mantinha a sua expressão altiva, olhando para Mariana com desprezo. O advogado de Diogo argumentou que as medidas de proteção eram excessivas e que Diogo só queria recuperar o seu direito de interagir com Mariana. Também afirmou que a compensação econômica tinha sido desproporcionada e baseada em provas insuficientes. Quando Manuel tomou a palavra, desarmou cada argumento com precisão. Recordou ao tribunal as provas apresentadas no julgamento anterior. As mensagens ameaçadoras, os relatórios médicos e os testemunhos que confirmavam o abuso. Esta tentativa de revisão não é mais do que uma tática para assediar e intimidar a minha cliente, declarou Manuel com firmeza. Mariana tem direito a viver em paz e continuar com a sua vida sem o peso das ações do seu ex-marido. Diogo, visivelmente irritado, tentou interromper várias vezes, mas o juiz deteve-o. Finalmente, Mariana levantou-se para dar a sua declaração. "O que procuram não é justiça, mas sim castigar-me por ter tido a coragem de deixar uma relação que me estava a destruir. Não quero vingança, só quero poder viver sem medo." O juiz ouviu em silêncio, tomando notas ocasionais. Depois de várias horas de deliberação, chegou o momento do veredito. Este tribunal não encontra fundamentos suficientes para modificar as medidas previamente estabelecidas. As proteções continuarão em vigor e a compensação atribuída à senhora Mariana será mantida conforme foi determinado. Mariana sentiu como um peso se levantava dos seus ombros.
Enquanto Dona Eduarda e Diogo abandonavam o tribunal com expressões de derrota, Teresa abraçou Mariana. Conseguiste outra vez, filha. Enfrentaste-o e ganhaste. De volta à casa, Mariana decidiu que era hora de dar mais um passo em direção à sua recuperação. Essa mesma noite, organizou um evento no seu ateliê para mulheres que tinham lido a sua história nas redes sociais. Queria criar um espaço onde pudessem partilhar as suas experiências e encontrar apoio mútuo. O evento foi um sucesso. Mais de 20 mulheres reuniram-se, algumas com lágrimas nos olhos, enquanto contavam as suas próprias histórias de abuso e superação. Mariana percebeu que não só estava a reconstruir a sua vida, mas também a ajudar outras a encontrar a força para reconstruir as suas. A nova vida de Mariana, inspiração e liberdade. Enquanto isso, Diogo, no seu isolamento, começou a enfrentar uma verdade desconfortável. Dona Eduarda, numa tentativa de manter o controle sobre ele, continuava a alimentar o seu ressentimento. Mas algo em Diogo tinha mudado. Pela primeira vez, começou a questionar não só as ações de Mariana, mas também as suas próprias. Talvez foi minha culpa que tudo acabasse assim, disse uma noite, deixando Dona Eduarda sem palavras. Tua culpa, respondeu ela, com uma mistura de fúria e surpresa. Ela destruiu esta família, Diogo. Talvez não havia uma família para destruir, mãe, respondeu com um tom amargo antes de sair da divisão. Pela primeira vez, Diogo parecia estar a enfrentar a sua própria responsabilidade. Com cada dia que passava, Mariana sentia que a sua vida tomava um novo rumo. O ateliê que tinha começado como um pequeno projeto, agora tinha se tornado um negócio sólido. Mas mais do que o sucesso financeiro, o que realmente a enchia de orgulho era a rede de apoio que tinha criado à sua volta. Mulheres que alguma vez se sentiram tão presas quanto ela, agora uniam-se para partilhar histórias, recursos e esperança. Uma tarde, enquanto Mariana trabalhava num vestido para uma cliente especial, Teresa entrou com um sorriso radiante e uma carta na mão. É para ti, filha, disse, estendendo-lhe o envelope. Mariana abriu-o com curiosidade. Era um convite para falar num fórum local sobre violência doméstica. Tinham lido a sua história e queriam que partilhasse a sua experiência com outras mulheres que procuravam a coragem para se libertarem. O que dizes? Perguntou Teresa, embora no seu rosto já houvesse uma resposta clara. Mariana sorriu, mas havia um brilho de nervosismo nos seus olhos. Não sei se estou pronta para algo assim. Se alguém está pronta, essa és tu, Mariana. Já demonstraste que tens a força para inspirar outras. O dia do fórum chegou mais rápido do que Mariana esperava. A sala estava cheia de mulheres de todas as idades, algumas acompanhadas pelos seus filhos. Mariana pôs-se de pé frente ao microfone, sentindo uma mistura de medo e determinação. Há um ano jamais teria imaginado estar aqui, a falar convosco. Começou, a sua voz a tremer um pouco. Durante muito tempo, pensei que a minha vida não tinha saída. Acreditei que a dor e a humilhação eram tudo o que merecia, mas enganei-me. À medida que falava, as lágrimas começaram a rolar pelas suas bochechas, mas não tentou ocultá-las. A sua vulnerabilidade fez com que a audiência se conectasse profundamente com ela. Hoje estou aqui porque alguém acreditou em mim quando eu não conseguia fazê-lo. A minha mãe, Teresa, deu-me a força para seguir em frente, mas também aprendi a acreditar em mim mesma, e isso é algo que nenhuma de nós deve esquecer. Somos mais fortes do que pensamos. Quando terminou, a sala explodiu em aplausos. Várias mulheres aproximaram-se para lhe agradecer, algumas partilhando como a sua história as tinha inspirado a procurar ajuda ou a tomar decisões que tinham adiado por medo.
Enquanto Mariana prosperava, Diogo continuava a lutar com a sua nova realidade. Embora ainda estivesse sob a influência de Dona Eduarda, algo dentro dele tinha mudado. Uma noite, enquanto olhava para uma foto do seu casamento com Mariana, recordou como tudo tinha começado com amor e promessas. "Em que momento estraguei tudo?", murmurou, deixando a foto sobre a mesa. Dona Eduarda, ao ouvir a sua voz, entrou na sala com uma expressão de irritação. "Para de te martirizar, Diogo. Aquela mulher nunca foi para ti." "Não, mãe, eu nunca fui para ela", respondeu, surpreendendo Dona Eduarda com a sua honestidade. Diogo começou a distanciar-se da sua mãe, passando mais tempo sozinho, a refletir sobre os seus erros. Embora nunca tivesse sido bom a expressar os seus sentimentos, sabia que tinha perdido Mariana pela sua própria incapacidade de ser o homem que ela merecia. Uma tarde, enquanto Mariana fechava o ateliê, um cliente inesperado apareceu à porta. Era Diogo. "O que fazes aqui?", perguntou Mariana, o seu corpo a contrair-se de imediato. Diogo levantou as mãos num gesto de paz. "Não vim causar-te problemas, só quero falar." Mariana hesitou, mas finalmente deixou-o entrar, mantendo-se perto da porta. "Quero pedir-te desculpa, Mariana", disse Diogo, os seus olhos mostrando uma sinceridade que ela nunca antes tinha visto. "Sei que nada do que eu diga pode apagar o que te fiz. Fui um cobarde, e não há dia em que não me arrependa." Mariana olhou-o com uma mistura de incredulidade e cautela. "E o que esperas que faça com o teu perdão, Diogo?" "Nada, não espero nada." "Espero. Só queria que soubesses que reconheço os meus erros." O silêncio entre eles foi pesado, cheio de memórias dolorosas. Finalmente, Mariana falou. "Obrigada por dizeres, mas este perdão não muda nada. O que preciso de ti é que sigas em frente com a tua vida e me deixes viver em paz." Diogo assentiu lentamente. "Farei, prometo." Quando saiu, Mariana fechou a porta e ficou uns momentos em silêncio a processar o ocorrido. Embora as palavras de Diogo não apagassem o dano, sentia que era um fecho necessário para esse capítulo da sua vida. Essa noite, Mariana sentou-se com Teresa à mesa da cozinha. "Estás bem, filha?", perguntou Teresa. "Sim, mãe. Acho que finalmente estou." Ambas sorriram, sabendo que, embora o caminho tivesse sido difícil, tinham chegado a um lugar onde a paz e a esperança eram possíveis. A missão de Mariana, um farol de esperança. Os dias posteriores ao inesperado encontro com Diogo marcaram um ponto de viragem para Mariana. Embora as cicatrizes emocionais ainda estivessem presentes, o facto de Diogo ter aceite os seus erros permitiu-lhe fechar um capítulo que durante muito tempo tinha sentido como uma ferida aberta. Agora podia concentrar-se por completo na sua nova vida. O ateliê tinha se tornado um lugar de inspiração não só para ela e Teresa, mas também para as mulheres que tinham encontrado naquele espaço um refúgio. Cada design, cada peça que saía de lá, levava consigo uma história de resiliência e esperança. Uma manhã, Mariana recebeu uma chamada que a deixou sem palavras. Era de uma organização internacional que tinha ouvido falar do seu caso e do impacto que o seu ateliê estava a ter na comunidade. Queriam convidá-la a participar numa conferência em Lisboa, onde partilharia a sua experiência frente a líderes, ativistas e meios de comunicação. "Eu? Falar frente a tantas pessoas?", perguntou Mariana, sentindo como a ansiedade começava a formar-se no seu peito. "Claro que tu, filha", disse Teresa com um sorriso caloroso. "Chegaste mais longe do que imaginavas, e isto é só o começo." O dia da conferência chegou e Mariana, vestida com um design próprio,
subiu ao palco frente a uma multidão que a observava com atenção. Embora os nervos estivessem presentes, respirou fundo e começou a falar com a mesma sinceridade que tinha mostrado na sua publicação inicial. Há 1 ano, era uma mulher desfeita, presa num ciclo de abuso do qual acreditei que nunca poderia sair. Hoje estou aqui não porque seja mais forte do que outras mulheres, mas porque decidi que merecia algo melhor. Mariana relatou a sua história desde os dias sombrios na casa de Diogo até ao momento em que decidiu fugir, encontrar ajuda e reconstruir a sua vida. Mas não parou por aí. Falou sobre a importância das redes de apoio, do amor incondicional de Teresa e de como o seu ateliê tinha se tornado um símbolo de transformação para ela e muitas outras. Não é fácil superar o medo, a vergonha e a culpa que o abuso deixa em nós, mas posso dizer-vos que é possível e, mais importante ainda, não tem de fazê-lo sozinhas. Quando terminou, a ovação foi ensurdecedora. Mulheres de todas as idades aproximaram-se para lhe agradecer, algumas com lágrimas nos olhos, enquanto lhe contavam como a sua história as tinha inspirado a procurar ajuda ou a tomar decisões que tinham adiado por medo. Enquanto isso, Dona Eduarda estava sozinha na sua casa. Diogo tinha decidido mudar-se para começar de novo, deixando para trás a influência tóxica da sua mãe. Pela primeira vez, Dona Eduarda enfrentava as consequências dos seus próprios atos. Embora nunca o admitisse, o vazio que agora sentia era um lembrete constante de como as suas decisões tinham afastado todos os que alguma vez estiveram ao seu lado. O ateliê de Mariana e Teresa continuou a crescer, e com o tempo começaram a trabalhar com outras mulheres sobreviventes de violência, oferecendo-lhes emprego e um lugar seguro onde podiam redescobrir o seu valor. O que outrora foi um pequeno negócio, agora era uma comunidade vibrante de apoio e empoderamento. Um dia, enquanto Mariana costurava uma peça especial para uma cliente, Teresa entrou com um sorriso no rosto. "Sabes algo, filha? Acho que criamos algo bonito aqui." Mariana olhou-a e assentiu, sentindo uma paz que nunca antes tinha experimentado. "Fizemos juntas, mãe." Na inauguração de um novo espaço para o ateliê, Mariana tomou a palavra frente a todas as mulheres que tinham sido parte da sua jornada. "Este lugar não é só um ateliê. É um testemunho de que, mesmo nos momentos mais sombrios, podemos encontrar a luz. Não importa quão desfeitas nos sintamos, sempre há uma oportunidade para começar de novo." As palavras de Mariana ressoaram no coração de cada mulher presente. Esse dia, enquanto cortavam o laço para inaugurar o novo espaço, Mariana sabia que tinha chegado ao fim de uma história, mas também ao começo de algo muito maior. Tinha encontrado a sua voz, o seu propósito e, o mais importante, a sua liberdade. Chamada à ação final. Homens abusadores costumam agir de maneira calculada para manipular emocionalmente as suas parceiras, tornando-as dependentes e vulneráveis. Começam criando uma falsa sensação de segurança, prometendo amor eterno e mostrando-se atenciosos no início da relação. No entanto, pouco a pouco começam a minar a autoestima da mulher, com críticas subtis que se tornam mais frequentes e cruéis. Estes abusadores utilizam o controle como a sua principal arma. Controlam a roupa, as amizades, o dinheiro e até mesmo os pensamentos da mulher, fazendo-a acreditar que não é capaz de tomar decisões por si mesma. Muitas vezes fazem comentários como: "És afortunada por me teres, mas ninguém te amaria assim." Estas palavras são uma estratégia para a isolar e quebrar a sua confiança, até que sinta que não tem outra opção a não ser ficar na relação. A violência pode ser verbal, emocional, física ou uma combinação de todas.
mas sempre segue o mesmo padrão. O abusador culpa a mulher pelos problemas, minimiza a sua dor e fala sentir culpada por querer algo melhor para si mesma. Esta manipulação é tão sutil que muitas vezes as vítimas demoram a perceber que estão presas num ciclo de abuso. Mas é importante recordar, não é culpa da vítima. Nenhuma mulher merece ser desrespeitada, minimizada ou maltratada. Todas merecem amor, respeito e felicidade. Se estás numa situação assim, lembra-te que é possível sair, que há pessoas e organizações prontas para te ajudar. És mais forte do que pensas e mereces uma vida cheia de paz e amor. Sair de uma relação abusiva é difícil, mas é o primeiro passo para recuperar a tua liberdade e reconstruir a tua autoestima. Não estás sozinha, procura apoio, confia na tua força e lembra-te que existe uma vida melhor à tua espera. Uma vida onde serás amada e valorizada por quem és. Se esta história te tocou o coração, convidamos-te a explorar mais conteúdo no nosso canal. Temos muitas mais histórias emocionantes e cheias de reflexão que, como esta, procuram inspirar-te e mostrar-te que sempre há esperança. Clica no próximo vídeo. Inserir link do próximo vídeo e acompanha-nos noutra narração que certamente te prenderá desde o primeiro momento. Não te esqueças de inscrever-te, deixar o teu comentário e partilhar este vídeo com quem achas que precisa. Obrigado por fazeres parte desta comunidade. Vemo-te no próximo vídeo.